alguém que se incomoda muito com o jeito e as atitudes do outro? Costuma fazer julgamentos contínuos do que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão apenas expressando suas opiniões? Percebe que às vezes você é até meio que antipático com muitas situações? Que você é aquela pessoa que quando passa por algum incômodo, alguma incompreensão pessoal, corre para as redes sociais para arrumar uma postagem que justifique sua indignação. Então, você sabia que você pode estar sendo vítima de si mesmo? Vítima da sua própria sombra? Hoje, em nosso programa, o teólogo e psicanalista Batista Benson vai nos ajudar a entender melhor esse incômodo que os outros muitas vezes causam em nós mesmos. Boa tarde, patriarca. Boa tarde, Bispa Mari. Gente, hoje o nosso assunto é muito interessante, porque na verdade nós vamos desconstruir toda uma ideia que você tem a respeito do outro, né? Principalmente quando se trata de igreja, Bispa Mari, como nós temos, utilizamos muito essa questão do julgamento, né? E ficamos muito incomodados com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas dizem. E hoje nós queremos dar uma desconstruída nisso tudo, na sua mente, para você entender uma série de coisas importantes. E antes de tudo, eu gostaria que a Bispa Mari lesse um texto na Palavra de Deus muito interessante que fala sobre sombra, lá em Salmos, capítulo 102, versículo 11. Queria que você que estivesse em casa também pegasse a sua Bíblia, ou se você não tem uma Bíblia, né? Nem todo mundo tem Bíblia, né? Ou às vezes você está distante dela. Eu queria que você prestasse muita atenção na leitura que a Bispa Mari vai fazer desse texto bíblico. Afinal de contas, aqui no programa Sexta Hora, nós fazemos uma teologia inteligente, né? Uma teologia diferente, que tem o objetivo de trabalhar esse lado obscuro que muitas vezes estão nas nossas vidas. Por isso, Sexta Hora, exatamente quando trabalha aquele momento da angústia, da dúvida, em que você se vê perdido em suas ações, a gente entra com programas e temas interessantíssimos para ajudar você a resolver essas coisas. Então vamos acompanhar com a Bispa Mari o Salmo 102, versículo 11. Salmo 102, versículo 11 diz assim: meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Perfeito! Olha aí que coisa interessante o salmista fala pra gente, né? Sombras crescentes, que experiência, que maturidade, e como que isso se processa ao longo da vida. Como é que na medida em que nós vamos vivendo, essas sombras crescentes vão aparecendo, e na medida também que nós vamos amadurecendo, a gente vai se murchando para a única coisa que realmente nós temos certeza nessa vida, que é a própria morte, né? Então, mas o que fazer? Como lidar com essas sombras crescentes ao longo da vida? E aí, Mariana, eu quero falar hoje sobre uma coisa muito interessante. Porque quando a gente fala de sombra, eu quero, na verdade, falar sobre projeção, né? Projeção. É um assunto que dentro da psicanálise a gente trabalha muito. Por quê? Porque é o fundamento de muitos problemas que as pessoas têm. E aí eu quero começar te explicando que frustrações, tristezas e desejos não realizáveis, eles não são só de agora. Eles não começam agora, quando você está adulto. Na verdade, a maioria dos escritores que coordenam, que preparam a literatura acerca do assunto ser humano, desenvolvimento humano, fala que a maioria dessas coisas surge exatamente quando você ainda está no ventre da tua mãe. Sim, você já é vida e você já tem desejos. Só que muitos desejos não são realizáveis.
Né? Você acha que dentro do ventre da sua mãe você gostaria de estar ouvindo gritarias pelo lado de fora? Com certeza não. Tem algumas coisas e alguns alimentos que trazem outros tipos de satisfação ao bebê? Traz, mas não é sempre aquele que vai ser repetido. E às vezes ele quer algo e ele não vai ter aquele algo. Então esses desejos não realizados vêm desde quando a mãe já está com você ali no ventre, né? Então ali você já tem frustração, ali você já tem tristeza. As suas emoções básicas já estão se formando ali, né? Tristeza, alegria, raiva, nojo, surpresa, né? Essas emoções básicas já começam ali, na medida em que você vai virando gente, virando ser humano. Isso tudo já vai se acumulando ali, Mariana, na barriga, ainda quando você está na barriga da mãe. E você vai crescendo e você vai guardando no seu inconsciente tudo isso, inclusive traumas, culpas, mágoas, são chamados recalques, né? Muitas vezes a pessoa, principalmente as mulheres, né, tá conversando uma com a outra, aí se mostra, né, olha como eu fiquei bonita e tal, eu não achei que você tá bonita, recalcada, né? Aí tem costume de dizer assim, você não é recalcada. E na verdade às vezes as pessoas nem sabem o que estão falando, mas o recalque, né? E quando você diz você é uma recalcada, na verdade você está provocando ali uma dor no emocional da pessoa. Porque nós realmente carregamos conosco ao longo da vida muitos recalques, muitos, né? Essas culpas, essas mágoas, os traumas, as frustrações, os desejos não realizáveis, as tristezas, todos se transformam em recalques, né? E aí acontece uma coisa muito interessante. No contato com a nossa vida, o nosso ego ele busca o nosso caminho de individuação, né? Ou seja, nós queremos ser felizes, nós estamos em busca do nosso self, né? Queremos ser felizes, em busca do nosso Cristo, da nossa felicidade, em busca do nosso baú de tesouro. Porém, alguns acontecimentos na vida, né? Ele traz para nós desequilíbrio. Por quê? Porque de alguma forma, quando isso acontece, né? E a coisa não está do jeito que a gente quer, a gente fica desequilibrado. Exatamente por quê? Porque nós temos dentro de nós e carregamos dentro de nós alguns recalques, algumas histórias. E aí, quando nós enfrentamos essa vida de desequilíbrio, existe dentro aí da sua mente, da sua cabecinha, um amigo chamado id. Esse amigo id, ele é muito interessante. Você sabe aquele seu amigo que ele não te fala muita verdade, não. O seu amigo que só quer bater no teu ombro e dizer, olha, vamos embora pra festa, vamos embora pra curtição, sai dessa vida, entendeu? Vamos se divertir. Ou seja, esse seu amigo id que está aí dentro da sua cabecinha, ele só busca prazer, ele só quer prazer, né? Ele só quer sorrir, só quer se divertir. É o farrista. Só quer momentos bons para você. Então, ele rapidamente entra em ação quando você começa a entrar em desequilíbrio, né? Só que nem sempre, gente, acontece, né? Da gente conseguir passar de um momento de frustração para um momento de alegria e diversão, né? Então esse amigo, ele quer te ajudar. Ele quer ajudar você a resolver o problema de alguma forma. Ele te impulsiona, né? Vamos dizer assim, o id te impulsiona a você agir para que você fique bem, para que você entre numa situação de paz, de uma situação de tranquilidade. É isso que ele faz com você. Mas o problema é esse, é que o id ele só quer prazer. E isso, como sempre, né? Nem sempre dá para você resolver o problema. Vai acontecer o quê? Um desgaste. E aí a gente pega e joga esse momento que não ficou bem resolvido, a gente pega esse momento, Mariana, e joga para aquilo que a gente chama de arquivo de memória. Lá dentro do nosso inconsciente, a gente joga essas coisas, esses problemas que não ficou muito bem resolvido lá para dentro, né? Já que não dá para resolver agora, joga ele para trás. E isso vai enchendo a nossa mente, vai enchendo o nosso coração de coisas ruins.
Tudo bem. E nós vamos levando a vida. Vamos levando a vida, né? Vamos empurrando a vida. Só que nesse aspecto a gente vai deixando de fazer coisas que nós gostaríamos de fazer, né? Nós vamos deixando de fazer coisas que nós gostaríamos. Talvez por preocupação com o que os outros vão pensar de mim, eu deixo de fazer alguma coisa. Talvez por causa dos meus desejos que estão indo, que não estão muito bem de acordo com aquilo que nós estabelecemos para nós como valores para as nossas vidas, né? Então, isso aí se soma aos nossos recalques. E aí, a gente tem automaticamente dentro de nós algumas tendências que eu chamo de tendências primitivas, né? Que vem ali, são características arcaicas que a gente herda, às vezes dos pais, né? Às vezes da nossa própria cultura, e ela se junta, os recalques se juntam, né? Essas frustrações, ela se junta a essas características primitivas que a gente vai trazendo, e tudo isso vai para o arquivo de memória. É como se fosse jogando lá para dentro, todo esse lixo, toda essa coisa ruim, vai sendo jogado para dentro do nosso arquivo de memória, lá para dentro do nosso inconsciente, vai ficando lá, armazenando. Acontece que isso ele tem uma relação direta com a vida que você está levando. E o que nós fazemos quando isso acontece? Nós projetamos tudo isso em cima das pessoas. Todo o lixo que a gente vai guardando dentro de nós, a gente temos o costume de projetar isso para as pessoas, né? É o que nós chamamos de sombra, né? Sim, é isso mesmo que eu quero dizer para você. Nós projetamos a sombra daquilo que nós somos nas pessoas. Por quê? Porque tudo que nos incomoda no outro, preste atenção no que eu vou te falar, tudo que nos incomoda no outro, na verdade, é algo que está mal resolvido dentro de mim, né? É algo que está mal resolvido dentro de nós. Então preste atenção, todas essas coisas que ficam mal resolvidas dentro de você, em qualquer uma das fases da sua idade, seja quando criança, quando adolescente, seja quando jovem, quando adulto, ela vai sendo projetada para dentro desse seu inconsciente. E o que acontece? Você vai acumulando isso lá dentro, né? O seu id quer reagir e fala, não, eu vou tirar você desse estado de depressão, de chateação. Só que o que acontece? Ele só quer levar você para o prazer. Aí quando você quer substituir, sabe? Quando você fala assim, pô, vou tomar todas, né? Vai tomar todas para poder apagar as mágoas, afogar as mágoas, né? Já até ouvi, assim, patriarca, a pessoa virar e falar assim, não, preciso de terapia não, já vou pro boteco, boteco é minha terapia. Exatamente, porque o id está falando para ele, vai pro boteco, vai se divertir, se livra desse negócio, sabe? Sabe quando você recebe ali aquele não lá na tua igreja, lá no seu departamento, aí você diz assim, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair desse ministério. É o id. O id, ele fica desconfortável com o não, com a palavra não. O id fica desconfortável de ver você ali entrando em desequilíbrio, experimentando uma frustração. Quer arrumar um jeito de te tirar dali. Quer te tirar dali. Então você quer desabafar. Sabe quando você solta os cachorros nas pessoas? Do nada, você chega ali e solta os cachorros. A pessoa às vezes está falando com você e você solta os cachorros em cima dela, né? Esse é o termo. Por quê? Porque é o id. O id fala assim, rapaz, vamos sair dessa, entendeu? Falam as verdades para essa pessoa aí e que se dane. O importante é que você não fique aí angustiado com esse negócio. Só que nem sempre você faz isso aí e aí aquele momento vai lá para o seu arquivo de memória, vai lá para dentro do seu inconsciente e fica lá guardado. Aí se junta aos seus, aí vira um recalque, aí se junta as suas tendências primitivas, que já veio do seu pai, seu jeitão, né? Você tem um jeito de ser, um jeito que você herdou da sua sistêmica toda, né? Da sua árvore genealógica aí, dos seus pais, dos seus avós, né? Então, às vezes você já tem aquele jeito mais calado, às vezes você é mais fechado, às vezes você não é tão carinhoso, né? Então, aí os recalques se juntam a isso e vira aquele monte, vira um lixão dentro de você, né? E aí o que você faz? Na hora em que você tem esse contato com essa realidade,
você projeta todo esse lixo em cima das pessoas. Então preste atenção que eu vou te falar. Sim, nós projetamos a nossa sombra em cima dos outros, né? E aí eu quero te falar que tudo que te incomoda no outro está mal resolvido dentro de você. O que eu quero dizer para você hoje, no nosso programa Sexta Hora, é que esse modo de agir do outro é dele. Entenda, o modo de agir do outro é dele, exclusivamente dele. Agora tem um detalhe, a forma como nós reagimos ao outro é nossa. E isso só fala da gente mesmo e não do outro. É curioso como existe uma teologia baseada no outro, né? Então, a Mariana citou, fez uma pergunta no início, né? Se você é daquele que sai correndo para a rede social para fazer uma postagem. E eu estava comentando com ela em casa um dia desse, né? Que, curiosamente, né, quando você experimenta uma frustração, quando você se desagrada de alguma atitude do outro, né? Seja no relacionamento, seja na amizade, seja no trabalho de liderança ou até lá dentro do seu local de trabalho, normalmente você corre para a internet, aí você pega um texto, né? E você fala assim, cara, deixa eu ver uma coisa que se parece com o que eu estou sentindo agora. E aí você pega aquela história toda, que um dia foi verdade na vida de alguém, e usa como sendo a sua verdade e você posta nas redes sociais. Algumas palavras têm a ver com o seu momento, mas a maioria delas não tem a ver com você. Você não é daquele jeito, mas naquele momento você assume aquela persona. Por quê? Porque você está incomodado. Incomodado porque você teve um contato com o outro ali, e alguma coisa que ele falou, alguma coisa que ele fez, te incomodou tanto, que você se desfigurou. Você desfigurou a sua própria identidade por causa daquilo. E aí, é o que eu estou dizendo para você hoje aqui, que você tem que ter cuidado com a sua sombra. Por quê? Porque tudo que te incomoda no outro tem a ver com algo que não está resolvido dentro de você. O modo de agir dele é dele, exclusivamente dele. Agora, a forma com que você reage ao que ele te diz, a forma com que você reage ao que ele faz, ao jeito daquela pessoa, isso tem a ver com você mesmo. A reação que você tem, as consequências da sua reação tem a ver consigo mesmo. É muito interessante você prestar atenção nisso, né? Muito interessante você prestar atenção nisso. Por quê? Porque você precisa ficar atento que muitas das atitudes que você tem a partir de um confronto com o outro é algo que está lá dentro de você e pode fazer parte dos seus recalques, pode fazer parte das suas dores, pode fazer parte dos seus complexos. E aí eu digo o seguinte, enquanto nós não aceitarmos que nós temos sombras que precisam ser transformadas em luz, nós iremos magoar as pessoas, nós vamos destruir as pessoas, nós vamos destruir nossas relações e nós vamos destruir a nós mesmos. Por quê? Porque você está negando de se achar. Você está jogando e projetando a culpa no outro. Então você está se escondendo da sua própria self. Você está se escondendo de olhar no seu próprio espelho, de tentar encontrar, meu Deus, a pessoa me falou tal coisa, por que eu fui tão agressivo? Por que eu fui tão exagerado? Por que isso me incomodou tanto? Tanto, eu fiquei tão perturbado, por que eu chorei? Por que eu bebi? Por que eu passei a noite sem dormir por causa disso? Por quê? O que tem dentro de mim que se potencializa tanto quando eu ouço uma coisa que o outro falou para mim? Ou quando eu vejo uma reação do outro? Por que eu estou tão incomodado com o próximo? Desse jeito, a ponto de eu tomar atitudes, falar coisas horríveis, tomar atitudes inesperadas, que nem eu sabia que poderia fazer. Então, o outro, eu quero dizer para você, não é culpado pela sua infelicidade.
Preste atenção no que eu vou te dizer hoje. O outro não é culpado pela sua infelicidade. Independentemente do que ele tenha feito, ele não é culpado pela sua infelicidade. Se ele fez algo que te incomodou muito e você acha errado, é importante você olhar para si mesmo e perguntar se você também não gostaria de ter feito o mesmo se estivesse no lugar dele. Será que você não faria? Então, é muito importante você observar isso. Muito importante você observar que ninguém é culpado por sua infelicidade. É interessantíssimo que você olhe para dentro de si e tente entender qual o motivo da minha reação ter sido tão brusca, né? Por que eu me isolei? Por que eu me escondi? Por que eu me afastei? Por que eu rompi com essa aliança? Por que eu rompi com esse relacionamento? Por que eu saí dessa igreja? Por que eu tomei medidas tão radicais? Quando eu ouvi um não, quando eu fui chamado a atenção, quando eu vi uma coisa que eu não gostei em determinada pessoa. Por que você mudou tudo em você? Muitas vezes até você desistiu de um caminho, de uma jornada, de um propósito que você estava indo tão bem, simplesmente porque você, no contato com o outro, ele teve uma reação que você não entendeu. E aí você explodiu, entendeu? Explodiu de tal forma que você botou tudo a perder. Isso é muito interessante. E por que a reação dessas pessoas, elas mexem tanto com você? Por que incomoda tanto você? Né? O julgamento, queridos, ele não fala do outro, sabia? Só fala da gente mesmo. O julgamento que eu faço não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, né? Tem a ver com o meu processo de individuação, com o meu nível de maturidade, com o meu nível de compreensão da vida, com o meu nível de entendimento do que é servir a Jesus Cristo, o que é realmente que eu aprendi com Cristo, né? Isso é meu, ou isso, ou Deus, Jesus faria assim se estivesse no meu lugar? É interessante você pensar isso, entende? Então o julgamento, ele não fala do outro. O julgamento, ele fala de você mesmo, da gente mesmo. E muitas vezes nós julgamos o outro de burro, de imaturo, de insensível, de rebelde, de fingido, de pecador, né? Esse é o julgamento mais comum, né? Principalmente dentro pecador, você vai para o inferno. Fulano vai para o inferno. Ciclano vai para o inferno. Você condena A, condena B, condena C, condena todo mundo ao inferno, né? Então, preste atenção, o julgamento, ele não fala do outro, ele fala de si mesmo. É interessante você avaliar que recalques que você tem, que tendências primitivas você tem, para você estar tendo essa reação de entender o outro como seu inimigo, de entender um outro ser humano como alguém que é digno do seu julgamento ou do seu desprezo ou da sua indiferença. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: não julguem os outros para que Deus não julgue vocês. Isso é a orientação de Cristo, é a forma com que Ele pensa e a orientação que Ele nos dá como Filho de Deus, como alguém que se desfez da sua glória, habitou no nosso meio, se fez homem, igual a nós, se tornou um ser humano e experimentou ali todas as dores de um ser humano. Ele foi ofendido, Mariana, ele foi magoado, ele foi chateado, ele foi traído, né? Ele foi desprezado, ele foi espancado, enfim, morto, né? Olha a sabedoria dele quando ele diz: não julgue os outros para que Deus não julgue vocês. Pois da mesma forma como vocês julgam os outros, Deus também vai julgar vocês. E a mesma medida que usarem com os outros, Deus vai usar com vocês. Gente, tá tudo aí. Se resume aí no que é ser humano.
nós precisamos puxar um pouco essas rédeas do julgamento. Nós precisamos parar de ficar projetando a minha sombra no outro. Você precisa entender por que você faz isso. Né? Você não está julgando por acaso não, amado. Você não está condenando o outro por acaso não. Você está fazendo isso porque você está projetando a sua sombra em cima dele. Isso tem a ver com essas suas questões emocionais mal resolvidas. Isso tem a ver com seus recalques. Isso tem a ver com suas tendências primitivas. Né? Ou seja, tem muita coisa dentro de você que está explodindo. Tem coisa que está desmoronando. E aí na hora que você ouve qualquer coisa do outro, na hora que você vê o outro sorrindo, escolhendo um caminho, dizendo que está feliz, isso te incomoda de um jeito que você já quer dizer, não, com certeza isso aí tem um pacto do capeta, não é possível. Não é possível que o cara tenha tanto sucesso assim, se não for um pacto com o diabo. Como se Deus não pudesse dar sucesso para ninguém. Não é possível que aquela família é tão feliz assim. Só pode ter uma coisa com um capiroto, não é possível. Gente... Ainda tem aquele que, quando vê a pessoa passando por um problema, por uma dificuldade, até se alegra, né? Fala assim, sabia Exatamente. Que ia passar por isso aí, ó, porque isso aí não estava certo. Porque ele merece, entendeu? Deus é justo, por isso que ele está E aí, esperando. gente, Jesus quando veio, ele nos falou que você não tem que julgar ninguém, né? Nós vimos o salmista dizendo assim, ó, toma cuidado aí, que a sombra, ela cresce com você, né? Ela vai crescendo. Desde o seu nascimento, desde a sua infância, na medida que você vai vivendo, essa sombra vai crescendo. Ela vai sendo projetada, ela vai se inclinando. E é importante você controlar isso. Na medida que essa sombra está sendo projetada no outro, você precisa olhar para si mesmo. Você precisa ver, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou explodindo desse jeito? Situações práticas mesmo da vida, né? De olhar e falar assim, porque a gente vê muito isso, por exemplo, eu vejo muito isso acontecer no meu trabalho, por exemplo. A pessoa, ela começa a julgar, ela começa a falar o outro, começa a falar mal, fazer fofoca, e aí aquele que não tem nada a ver começa a se incomodar com aquilo. Não, mas não pode, que não tá certo, porque você não tem que aceitar, porque você não tem que admitir, vai lá, arruma confusão, briga e fala. Por que aquela situação de contenda entre duas pessoas que nada tem a ver com a sua vida, muitas vezes, incomoda tanto você, ao ponto de te tirar a paz, ao ponto de te tirar o sono, ou mesmo que você esteja dentro desse processo. Se o outro está amargurado ao ponto de ficar querendo incomodar a sua vida, ao ponto de ficar te prejudicando no seu trabalho, tentando te prejudicar no seu trabalho, por que você está tão incomodado com o outro? Se você sabe que você está certo, se você sabe que você está fazendo o seu melhor. E hoje é um troca-troca de ofensas, né? De disseminação de ódio na internet, nas redes sociais, que é uma coisa absurda, né? Então, porque todo mundo acha que é dono da vida do outro agora, né? Porque você está ali, bota uma foto sua, da sua família, daquilo que você gosta de fazer, o outro já julga, condena a sua roupa, condena o lugar onde você está vivendo, o tipo de vida que você escolheu, o tipo de música que você ouve, é uma coisa meio que absurda. Por isso, né, que aqui no Movimento Bom Proliz a gente tem muita preocupação com isso, né, sobre essa questão do julgamento. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos ir como igreja e pregar o Evangelho e ensinar tudo que Jesus ensinou. Dentre esse ensinamento, essa palavra de Mateus capítulo 7, versículo 1. Você tem que sair por aí ensinando isso. Você tem que ouvir aqui no programa Sexta Hora e sair por aí ensinando. Ó, gente, vamos parar de julgar os outros, né? Para que Deus... Porque do jeito que você julga os outros, Deus vai julgar você. Ora, da mesma maneira que você julga os outros, Deus vai julgar você. E na mesma medida que você usar com os outros, Deus vai usar com você. É engraçado que a gente não vê as pessoas pregando o ensinamento, né? O pessoal fala assim, não, eu vou lá e vou julgar. Esse julgamento não é da igreja, gente. Esse julgamento aí é de Cristo. É Ele. Ele é PhD em humanidade. Ele tem todo o direito de julgar quem quer que seja. Agora, para nós, Ele manda a gente ficar pianinho sobre isso. Sabe por quê? Porque Ele sabe que desde o nascimento, e Ele experimentou o nascimento, você já traz ali na herança do seu pai, da sua mãe, da sua árvore genealógica, recalques. Começa ali as frustrações, né? Os desejos mal resolvidos, e isso se estende para a vida, aí você acumula mágoa e você vai criando traumas. Jesus sabia de tudo isso. Então quando ele fala para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, você não fazer isso, ele está dizendo, você não faz isso porque você não sabe o que é um ser humano.
É isso que ele está falando, Mariana. Porque o ser humano é assim, um ser tão incrivelmente fantástico, né, Batista? Assim, a gente olha, gente, principalmente a gente que atende em consultório terapêutico, a gente vê assim, uma mesma situação e 10 pessoas reagirem de forma totalmente diferente. Sim. Cada um dentro da sua identidade, cada um dentro da sua história, cada um com seus recalques, os seus traumas, agirem de forma tão diferente e nem por isso estão errados, tem alguém errado ali, sabe? Só que as pessoas, elas têm o hábito de olhar e julgar pelo que eu faria. Não, então, você está agindo dessa forma porque você está pensando isso, você está fazendo aquilo, você já quis fazer aquilo, e constrói uma história dentro do que eu faria para a vida do outro. E as pessoas às vezes não entendem, por exemplo, assim, né? Tem gente que fala, por exemplo, o próprio ladrão na cruz não entendeu por que Jesus perdoou o outro ladrão. Você entenda que coisa doida? Os dois são ladrão, Jesus estava dizendo, não, você que me entende, você vai para o céu, vai para o paraíso comigo. Que paraíso? Por que você não desce da cruz e salva você, moço? Você entende como o julgamento é complicado? E a Bíblia, Jesus ele fala assim, vai lá e prega, mas ensina o que eu estou ensinando. Não é para você ensinar o que está na tua cabeça, não. Entendeu? É para você ensinar o que está na cabeça de Jesus. Evangelho é isso. Ide e pregai e ensinai, mas não é o que você acha. Não é o que você acha. É o que Jesus te ensinou. Entende? É o que Jesus pediu para você ensinar. Você agora vai lá e ensina o que eu ensinei para você. É isso. Mas não julga não, tá bom? Porque um dos ensinamentos que você tem que ensinar para os outros é o povo respeitar a complexidade do ser humano. Porque eu fico imaginando, mano, quando Jesus se tornou homem, ele percebeu o que é ser homem. Que o negócio não é tão assim, tão fácil, tão tranquilo assim não. Exatamente por causa dessa coisa linda que nós somos, seres racionais, que pensamos, sentimos, que cada um tem um DNA, que cada um tem uma digital, né? Então não tem ser humano igual ao outro, gente. Isso é a coisa mais incrível que existe. Como não admitir que o ser humano veio de Deus? Pelo fato de que, poxa, você não tem ninguém igual a ninguém, só isso já é extraordinário, só isso já é incrivelmente fascinante. Então, Jesus ele nos fala muito sobre isso aí, é muito importante. E aí eu quero te falar que é extremamente trabalhoso você aceitar a sombra. Viu, Mariana? Não é fácil não. Não estou aqui falando para você que é fácil. Não estou falando. Por quê? Porque é necessário que seja feito um grande trabalho de autoconhecimento para você identificar a sua sombra. Um grande trabalho, mergulho de autoanálise muito grande para você transformar a sua sombra. Isso não é fácil não. Então eu digo que praticamente 99% das pessoas que estão dentro de igreja não sabem fazer isso. Não sabem. Por quê? Porque é necessário um mergulho no autoconhecimento. Aí quando se fala de autoconhecimento, aí as pessoas da igreja acham que é coisa de esotérico, né? Gente, autoconhecimento é você olhar para si mesmo, é você se descobrir, é você se perceber, se entender, saber de onde você veio, o que seus pais tinham nas suas características primordiais, né? Qual é a marca da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu tataravô, tataravó, né? Poxa, em que cultura eu nasci, de que cultura eu vim, né? Então, o que eu aprendi na minha infância? Quais foram as decepções que eu tive desde o meu nascimento? Gente, esse mergulho no autoconhecimento, ele é trabalhoso. Normalmente você não consegue fazer sozinho. Você precisa de alguém que entenda para te ajudar nesse processo. Por isso que eu oriento que todo mundo é legal fazer terapia. Todo mundo, né? Então, só que você aceitar a sombra é a única forma de você virar luz, né? Se você não perceber que você tem que transformar na sombra, como é que você vai ser luz do mundo, né? A última palavra que eu trouxe, eu vim falar sobre luz do mundo aqui. Mas como que você vai ser luz do mundo se você não percebe a sua sombra? Que você precisa transformar essa sombra em luz, entende? Então, só que isso aí, gente, é trabalhoso, mas é o único jeito de você sair da hipocrisia. Essa é a palavra. É a única forma de você sair da hipocrisia. Por quê?
porque senão você vira um hipócrita. Você fica se escondendo nos teus recalques, se escondendo nos seus traumas, para você apontar o dedo para o outro, né? Então, você esquece que enquanto você está apontando um dedo para o outro, ó, tem outros 4 dedos apontando para você mesmo, entende? Você faz assim, ó, aponta, ó, mas tem outros 4 dedos apontando para você, porque você precisa se analisar, você precisa se investigar, você precisa descobrir quais são o que é a tua sombra, para você sair do mundo de hipocrisia. Não adianta você falar que você ama o próximo, entendeu? Se você coloca o próximo como alguém inferior a você. Para aí, poxa. Que história é essa? Não tem ninguém inferior a ninguém, gente. Agora, se você coloca o outro sempre inferior a você, como que você vai dizer que está amando esse próximo? Se você julga, se o tortura psicologicamente, achando que o seu padrão é o certo e que o dele é o pior padrão do mundo, como é que vai ser isso? É importante você olhar para você, né? Seja suas atitudes, seja suas projeções, seja seus recálculos, sua história. Você precisa olhar para você. Você quer falar alguma coisa, Mariana? Você está falando dessa questão do autoconhecimento, né? E eu me reportei ao versículo bíblico que diz: conhecereis a verdade vos libertará. A maioria dessas atitudes que a gente toma, a maioria desses conflitos que a gente tem em virtude dessa sombra, as pessoas elas nem conhecem. Elas não sabem por que elas estão fazendo, elas só olham e falam assim: é o meu jeito, eu sou assim. É o meu jeitão. A minha família inteira é assim. Só que quando você faz essa busca do autoconhecimento, você conhece a verdade que existe dentro de você, o porquê que você age daquela forma, o porquê que aquilo te incomoda tanto, o porquê que você sofre tanto, sente tanta dor com determinadas situações, com determinadas rejeições. E quando você conhece isso, você consegue ser liberto. Mas é como você está falando, essa libertação ela não é fácil. Por quê? Porque não te adianta só conhecer. Você precisa estar disposto a mudar. Você precisa estar disposto a aceitar que aquilo que você está vivendo, que aquela forma com que você está agindo não é boa. Sim. E que você quer mudar. Porque às vezes as pessoas olham assim e falam assim: não, porque eu sou assim, tudo que os outros falam me incomoda, tudo que os outros falam eu puxo pra mim, eu acho que é pra mim, eu acho que a culpa é minha. Só que de que adianta você entender que isso não está te fazendo bem, se você não estiver disposto a mudar isso, né? Sim. Você tem que conhecer a verdade. E conhecer a verdade é não ter medo de mergulhar na sua própria self. É não ter medo de você achar a sua sombra. Então, gente, não gaste o tempo. Presta atenção no que eu vou te falar. De olho aqui na tela comigo, por favor. Presta atenção no que eu vou te falar. Não gaste o tempo da sua vida se preocupando com a maneira do outro agir. Entendeu? Para de gastar o tempo da sua vida preocupado com a vida dos outros. Você precisa observar os seus sentimentos. Você precisa observar as suas reações quando alguém o incomoda. Ou quando alguém te fez algo que doeu. Alguém fez algo, doeu na alma. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Force a olhar para si. Force e tente entender por que aquilo te fez tanto mal. Por que causou tanto dano no seu estado emocional? Por que explodiu você de uma hora para outra? Por que você perdeu o rumo da vida? Por que você desistiu do caminho? Por que você rompeu uma aliança, rompeu um relacionamento, saiu da casa dos seus pais? Por quê? Não tenha dúvida, tem algo aí. Tem algo aí. Tem algo aí para ser investigado. Tem uma sombra aí para ser encontrada. Tem uma sombra aí para ser transformada em luz. Não sabemos o que o outro passou, gente. Nós não sabemos dos traumas de ninguém. Das dores, das frustrações, do que a determinada pessoa sentiu. Mas necessariamente todo mundo passa por isso. É como eu disse,
Isso é desde que você está se formando como ser humano, ainda no ventre da sua mãe. Você já tem coisa que você quer, mas não vai ter. Entendeu? Já tem uma coisa que a mamãe vai comer tal dia, vai gerar uma certa emoção em você, ali, mas outra não. No outro dia ela não vai comer, talvez ela nunca mais coma aquilo. Você está entendendo? Tem dia que a mamãe vai passar a mão na barriga, vai cantar musiquinha para você, no outro dia você vai esperar a musiquinha e não tem musiquinha. Às vezes tem uma discussão da mamãe com o papai. Você, mas que diabo é isso? Eu quero a música. Não vai ter música hoje não. Já quebra-pau aqui dentro de casa, entendeu? E você não está esperando quebra-pau. Então você já tem desejos dentro do ventre que não foram realizados. Você já tem frustrações, entende? E você nasce e você vai vivendo isso, e você se magoa, e você tal, e você vai jogando isso tudo no seu arquivo de memória, entendeu? Vai jogando esse lixo todo para dentro de você. E aí daqui a pouco alguém fala alguma coisa, você joga tudo em cima da pessoa. Você entende? Então, é importante você entender isso, que essa projeção da sombra, ela tem a ver com você. O que os outros são tem a ver com o outro. Eu acho muito curioso, assim, as minhas pacientes, elas sempre vêm, né? Ô, patriarca, eu sonhei tal coisa. Doutor, eu sonhei tal coisa. E eu acho que vai acontecer uma desgraça muito grande na igreja tal, que a vida do pastor tal. Irmão, sonho tem a ver com você. Até o sonho profético tem a ver com você. Você vai ter um sonho profético de Deus se você estiver inserido nele. Isso é Bíblia. Você pode olhar todos os homens que sonhou na Bíblia ali, aqueles sonhos proféticos, Daniel, Zacarias, enfim, José, todo mundo. Você vai ver que ele estava inserido no sonho, porque sonho tem a ver com a pessoa, né? Aí eu pego o meu sonho e julgo o outro. O que tem a ver se o sonho está sendo produzido aqui na minha cabeça? Não é na cabeça do outro. Batista, que eu tive um sonho em que você vai sofrer um acidente de carro. Meu filho, o sonho foi na sua cabeça. Tem a ver com você, com o seu estado emocional, com a sua história. Tá certo? Então, com a sua linha de tempo. É muito importante. Por que as pessoas me chamam patriarca? Porque eu sou autor dessa ideia de que você tem que ser o autor da sua própria história. Então, é hora de você parar Cara, o cara tem um sonho, ele, em vez de ele ir para um psicanalista, para um analista de sonhos, para um cara que tem a técnica, para um cara que tem realmente o conhecimento, sabe o que ele faz? Ele vai para o jornal, para o horóscopo, né? Ele vai para um livro. Tem um livro guardado na gaveta, muitos pacientes meus têm um livro de sonhos na gaveta. Gente, pelo amor de Deus. Isso, toda a humanidade que sonhar com dente significa... Isso, Você entendeu? Toda a humanidade sonhou com cobra, traição. Você vai ser traído. Gente, para. Isso tem a ver com o seu momento. Tem que ter alguém analisando a sua história para ver o que aquele sonho tem a ver com a tua história. Então, assim, vamos parar de elucubrar. Você precisa ser autor da sua própria história, né? Então, eu sou patriarca desse movimento Mão Prorizo, sabe? Uma mão que antecede fatos, uma mão que pensa, que olha para dentro de si, que vê a coisa lá longe, entendeu? Que vê todas as possibilidades, em vez de ficar com essas bobagens, entende? Na cabeça. É muito importante você prestar atenção nisso. Então, tem muitas coisas, Mariana, que é tão simples. Às vezes você vê o outro agindo de uma forma, cara, espera um pouquinho, amanhã você volta e conversa com ele de novo. Oi, tudo bem? Ontem você estava nervoso? Como é que você está hoje? Ontem você me xingou de filho de uma mãe. Hoje eu sou filho do pai também ou não? Né? Volta, entendeu? Não precisa você, me xingou de filha da mãe, agora, meu Deus, é o meu inimigo número 1, é o cara que eu mais odeio na minha vida, não posso confiar mesmo em ninguém, aí vai pra rede social, né? Aí pega uma frase, amigo não existe, amigo é só fingimento. Gente, não confia em ninguém. Para, irmã, isso só tem a ver consigo mesmo. Tem alguma coisa muito louca dentro de você acontecendo, em seus recalques. Tem muitas coisas acontecendo dentro das suas tendências primitivas, sabe? Da tua origem biológica, da sua sistêmica familiar, sabe?
que está detonando com você, está destruindo seus relacionamentos, você não consegue ser ninguém, não consegue ficar com ninguém, não consegue amar ninguém, não consegue manter amizade com ninguém, sabe? Não consegue ficar leal numa igreja de jeito nenhum. Porque, cara, tu tá com um problema, entenda isso. Tem alguma coisa dentro de você que precisa ser analisado, né? Então para de ficar projetando a sua sombra sobre a vida das pessoas, porque senão você vai acabar sozinho, você vai acabar sozinha, irmã, sem ninguém ao teu lado. E se você não ficar louco ou louca, entendeu? É muito importante você ficar muito atento ao perigo que é fazer projeções, ao perigo que é você não identificar que existe uma sombra em você e que você está projetando essa sombra no outro. O que está te incomodando no outro tem a ver com você. E é bom você investigar isso. Como é que nós podemos julgar o outro se nós não conhecemos nem a nós mesmos? Eu quero deixar essa pergunta para você pensar. Como que você pode julgar o outro se você não conhece a si mesmo? Então, por isso que Jesus já proibiu o julgamento. Entende? Porque a gente leva anos e anos da nossa vida, né? Nossos pais, às vezes morrem, meus pais são todos falecidos, infelizmente, né? E morrem sem se conhecer. Meu pai nunca teve acesso a uma terapia, meu pai nunca teve um gabinete pastoral, você entendeu? Minha mãe, muito menos, né? Então, o que acontece, gente? Os nossos avós, bisavós, a geração vai passando. E as pessoas não vão se preocupando, mas a gente tem também hoje essa geração aí XYZ, né? A geração Z, adolescentes aí ainda que não querem ouvir mais nem os pais. Já se acha o dono da verdade, né? Já tem uma sombra, né? Eu acho que nem Davi, nem o salmista conseguiu imaginar que sombras de algumas pessoas seriam tão grandes e tão gigantes, né? Porque a gente tem adolescente que a sombra é do tamanho de um monte, entendeu? A sombra já inclinou do tamanho de um monte, que é muito maior que ele. Por quê? Isso é tão sério, né, Batista? Porque a gente percebe que cada vez mais cedo as pessoas elas estão entrando em sofrimento psíquico, estão desenvolvendo em si doenças emocionais, doenças psiquiátricas, em virtude dessa sombra de não se conhecer, de criar um mundo imaginário, de julgamento dos outros, onde acha que está todo mundo contra mim, está todo mundo falando contra mim, está todo mundo querendo meu mal, está todo mundo querendo me prejudicar. Então cria um mundo imaginário dentro desse processo de não se conhecer, da falta do autoconhecimento, e começa a surtar, né? E você falou uma coisa interessante, que essa criação do mundo imaginário dentro da igreja começa a virar dons, né? Dentro das igrejas as pessoas querem transformar esse mundo imaginário em dons. Aí eu tenho o dom da profecia, de ficar falando e julgando a vida do outro, né? Não, gente, dom de profecia é o segredo do coração revelado. Quando a pessoa fala alguma coisa que realmente você não contou para ninguém, só você sabe, aquela pessoa está falando, isso aí tem dom, isso aí tem dom de profecia. Agora o outro que fica, olha, porque eis que te digo, que cuidado com aquilo, cuidado com isso, porque eis que vai acontecer com você isso. Gente, o seu futuro pertence apenas a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode determinar o teu futuro a não ser você mesmo, a não ser o seu próprio Deus. Entendeu? Essa sua intimidade com o teu Deus, onde você põe ali, olha, eu quero fazer, sabe? Deus me abençoa, e aí você trabalha e bota para acontecer. Entendeu? Quem escolhe os seus amigos é você. Quem escolhe os seus relacionamentos, a pessoa que você vai namorar e se casar, é você. Então, vamos parar com essas ideias, pelo amor de Deus. Né? Então nós não podemos julgar o outro, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos. Entende? Então é muito, muito importante você entender o que é a sombra, o que é a projeção. Né? Isso aí é um assunto muito importante dentro da psicanálise, é um assunto muito importante dentro de qualquer análise sistêmica que a gente faz das pessoas. Tá bom? Lúcio Faria está comentando aqui com a gente. O Lúcio Faria é um mestre, né? É um mestre, um amigo nosso, um cara que conhece muita coisa. Obrigado, Lúcio, pela sua participação. Está comentando e dizendo assim, é preciso tirar o significado de cada símbolo. E a representação, para mim, não significa que é a mesma representação do outro. Perfeito. Né? Falando justamente sobre essa questão do que você pensa, o que você acha, não é o que o outro acha. Não é o que o outro pensa.
A forma com que você vê as coisas não é a mesma forma com que o outro vai ver. Então você olhar e, assim, o ideal é o quê? Muda o seu foco de pergunta. No lugar de você virar para o outro e perguntar assim, por que ele está tão ignorante comigo? Você pergunta, por que a ignorância dele me afetou tanto? Perfeito. Porque aí eu mudo o meu foco de olhar. Seu mapa, né? Qual é o significante e o significado disso? Né? É importante. Então, gente, é isso. A gente quer deixar esse recado com vocês. Né? Mais uma vez, Lúcio é um grande mestre. Né? Fazer uma propaganda aqui sua também, né, Lúcio? Lá da Academia dos Terapeutas, né? Então, é isso? Instituto Âmago. Instituto Âmago, Academia dos Terapeutas. Né? Obrigado por sua participação. Né? Um abraço a todos lá da Academia dos Terapeutas, são nossos parceiros também, né? Gente, Deus abençoe ricamente a vida de você que está nos assistindo, que nos acompanha todos os domingos aqui no programa Sexta Hora. Você que vai assistir posteriormente no Facebook e no nosso canal no YouTube, nosso muito obrigado. Que você curta, comente, ajude e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque certamente nós vamos fazer a diferença nesse mundo. É para isso que nós existimos como movimento Mão Progresso, né? Que nós todos tenhamos vidas no movimento profético por um mundo melhor, né? E se você quiser fazer o seu agendamento, vai aparecer nossos contatos aí embaixo, né, Mari? Já está aparecendo aí os nossos contatos, você pode ligar e agendar. Você que é de Brasília pode fazer pessoalmente conosco aqui, né, as suas terapias, e você pode também fazer suas terapias online, caso você queira fazer terapia conosco. E nós estamos aí. Também trabalhamos aqui como gabinete de apoio às igrejas. Então, se você quer um treinamento para a tua igreja, pastor, pode nos procurar aqui. Nós formamos sua liderança, treinamos o seu levita, né? Formamos o seu obreiro, o seu diácono, damos cursos de liderança também para você. E também aqui no Instituto Mão Progresso, a partir do próximo ano, teremos aqui muitos cursos interessantes com parceiros maravilhosos na nossa área de psicoterapia, hipnoterapia, né? E vários aspectos que envolvem a alma humana. Queria agradecer a presença de vocês, a cada um que participou aqui conosco, ao nosso querido amigo Lúcio, que está aí conosco também. Quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram de entrar na sua casa. E quero te dizer, se a sua sombra está te incomodando ao ponto de tirar a sua paz, se a sua sombra está aí atrapalhando o seu modo de vida, se você não está conseguindo conviver com isso, procure ajuda. Como o patriarca falou, como o Batista falou, tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Sim, claro. Muitas delas a gente não consegue resolver sozinho, a gente precisa de alguém para nos ajudar. Não fique só. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter paz. Você nasceu para viver uma vida abundante. Então, corra atrás de se conhecer. Corra atrás de ser a sua melhor versão. E os outros, deixa que eles sejam o que eles são. Cada um dá o que tem. Se dentro de você existem coisas boas, se dentro de você existe paz, se dentro de você existe autoconhecimento, deixa que os outros resolvam os seus problemas. Tenham uma ótima tarde, que o Senhor os abençoe. Muito obrigada. Até o próximo Gratidão, até a próxima. Tchau.